Esse podcast é um oferecimento de Huawei. No Brasil, para o Brasil, mirando um futuro conectado, inteligente e sustentável. E ConnectWay, uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções e equipamentos Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, realizado diretamente aqui da FutureCon 2024, nos estúdios da ConnectWay, fazendo uma cobertura especial, ouvindo algumas pessoas, trazendo entrevistas mais completas, mais aprofundadas para vocês. E agora a gente vai conversar com o Rodrigo Schuch. Rodrigo é presidente da Associação NEL, uma das principais associações representativas dos pequenos provedores de internet, uma associação que tem aí 25 anos de história, né, Schuch? Parabéns, Isso. aliás, pelos 25 anos. Associação que começou atuando no segmento de TV por assinatura. Eu vi ela nascer e vi ela se transformar ao longo do tempo. Muito legal acompanhar essa trajetória de vocês. Obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado, Samuca. Obrigado a todos aí, obrigado pela oportunidade. E bem como você falou, é uma associação que está em transformação constante, né? Ela começou com o mote de negociar em escala para gerar melhor competição ou uma competição justa, que é o mote ainda hoje nosso, né? Que é fazer as coisas em prol de uma competição justa, né? Então, apesar de ter essa transformação da figura do produto, né, de TV para banda larga, ou na verdade, não perdendo a TV, mas mudando o nome para ser uma característica mais de conectividade, ele não perde a essência que é a competição justa. Mas para quem viu nascer, a gente falava de negociação, de contrato de programação e hoje está falando de espectro, de poste, está falando de tributação, está falando de uma agenda super ampla aí. Aliás, falando na agenda, surgiu nas últimas semanas uma agenda importante com relação à questão da formalização do mercado de banda larga no Brasil. A gente sabe que é um mercado muito grande, que cresceu muito nos últimos anos. Hoje os players de banda larga diversos, aí, a Anatel fala em mais de 20 mil players, já são responsáveis aí por uma quantidade de mais de 50 milhões de acessos, com certeza. A gente nem sabe alguns porque não estão devidamente registrados, mas a gente sabe que existe hoje uma situação de desigualdade do ponto de vista de formalidade desses atores. Alguns deles a gente não sabe se tem contrato de poste, quem são, se reportam dados, se não reportam, estão recolhendo tributos ou não estão recolhendo tributos. Outros que são os operadores entrantes, vamos dizer assim, que vocês representam, a gente conhece, né? São empresas ali que já estão com um nível de profissionalismo já assegurado, e a gente tem as grandes operadoras que já de muito tempo são conhecidas e bem mapeadas. O presidente da Anatel, Carlos Baigorre, trouxe essa preocupação, né? A gente tem conversado com outras associações que também estão preocupadas com isso. Como é que a ANEEL vê hoje essa questão da informalidade no mercado de banda larga? Obrigado, Samuca. Aliás, esse é um excelente ponto, né? A gente dialoga exatamente da mesma forma que a agência. A gente também vê isso com muita preocupação. Nós estávamos ainda há pouco no outro painel e eu estava trazendo uma informação que você acabou dando aí um pouco de spoiler, cujo qual hoje a gente tem, eu vou usar os números da Anatel, mais de 20 mil empresas que têm outorga de SM. Bom, gente, olha só, né? Se tem 20 mil empresas com outorga de SM, são 20 mil empresas que têm contador, que têm custo, que têm um monte de coisa. Dessas 20 mil empresas, só 7 mil empresas hoje reportam ao menos um assinante. E quando a gente vai na linha das empresas que reportam mais de 5 mil assinantes, nós só temos 601 empresas no Brasil. Então existe aqui uma anomalia que a gente precisa conectar, né? Então, assim, essa questão do reporte, da formalidade, que foi boa lá atrás para que pudesse trazer esses novos atores, que pudesse trazer esses novos investidores, esses brasileiros para investir na conectividade, que atingiu o seu propósito regulatório, né? Hoje a gente tem, pelo menos do que é formal, mais de 55% do mercado na mão desses pequenos provedores. A gente vê que agora está na hora da gente consolidar isso e trazer isso tudo para a formalidade. O que você trouxe aqui é uma realidade. A gente observa no mercado, nós estamos aí mais de 5 mil municípios, nós observamos um monte de ocupação irregular em poste. Aí quando a gente vai atrás, esse poste, essa ocupação irregular, ela não paga o poste. Então, o poste hoje, para quem não conhece, é o terceiro maior custo de qualquer operadora de pequeno porte. O primeiro é impostos, o segundo é custo do pessoal, o terceiro é poste. Então, a partir do momento que uma empresa não recolhe ou não paga postes, você já tem aqui uma competição injusta, né? E muitas dessas também a gente não sabe nem se recolhem imposto ou se recolhem o imposto adequadamente. Se eles estão no Simples Nacional e não deveriam estar no Simples Nacional porque eles estão em 5, 6, 7 CNPJs.
E aí, como eu disse aqui, o imposto hoje é o maior impacto no custeio de qualquer operação de telecomunicações. Então, quando você pega esses itens e a gente coloca na cesta que 2 dos 3 maiores custos podem estar irregulares, de fato aqui você está gerando uma competição que não é uma competição fair, não é uma competição justa. Agora, isso aí requer da Anatel uma atuação. Ela, né, até então não vinha olhando isso com lupa, não vinha dando muita atenção para esse problema, até porque muitos desses operadores estavam aí enquadrados, ou pelo menos esse tratamento que estava sendo dado pela agência, estava meio enquadrado dentro do conceito da assimetria regulatória, que é um ponto que vocês defendem. Vocês continuam defendendo que a Anatel deu um tratamento assimétrico. Como concilia essas duas coisas? A questão da assimetria regulatória para operadores de banda larga que estão entrando, que estão competindo, com a necessidade de você fazer essa formalização, essa regularização dessa massa de provedores de banda larga que está abaixo do radar hoje da Anatel. Bom, primeiro, a questão da gente ter assimetria regulatória, ela não necessariamente está diretamente correspondida ao fato da informalidade, né? O que tem sim, isso é uma verdade, existe vamos chamar assim, é permissivo que uma empresa entre no setor de telecomunicações e não gere o reporte. Talvez isso aqui deva mudar, né? A gente deve apoiar aqui a agência para que nessa mudança todas as empresas reportem corretamente as suas bases de assinantes para que a gente possa ter uma melhor bússola da onde que a gente deveria estar alocando os esforços do ponto de vista de conectividade significativa, porque às vezes a gente está aqui dialogando com o governo dizendo que tem um número e na verdade é outro. Então essa questão da assimetria, no que tange a informalidade do reporte, ela não se conecta diretamente. Porque o que a gente defende, e aí sim a assimetria regulatória, ele está mais conectado ao fato de você tratar diferente os diferentes. Nós temos aqui, e isso é um número também que vocês podem acompanhar pela Anatel, se você pegar hoje a base de acessos totais da Anatel e você pegar o terceiro maior player de acessos totais do Brasil e somar do 5º até o 100, você hoje não atinge a base de acessos totais desse terceiro. Então, existe ainda uma discrepância de tamanhos de empresas. E isso tudo, quando a gente fala de assimetrias regulatórias, a gente também está falando aqui de custos regulatórios. Então, você ter, neste momento, tratar igual essas empresas, no momento que ainda não existe uma escala suficiente para que esses pequenos possam competir, a gente entende que isso não deveria estar sendo mexido e a gente entende que isso deve estar sendo mantido. É bom para o Brasil. A gente não pode confundir o que é bom para o Brasil do ponto de vista de gerar mercado, competição, mais oferta, mais produto, com aquilo que está sendo feito de forma equivocada ou de forma desleal, que é a informalidade ou não recolhimento do imposto ou não pagamento do poste, que a gente é totalmente contrário e a gente apoia 100% as associações que estão querendo apoiar esse movimento e principalmente a agência. Agora, dentro dessa agenda das assimetrias, vocês têm trabalhado muito também na questão de espectro. Como é que você imagina ou gostaria que a Anatel atuasse do ponto de vista do tratamento assimétrico também para o mercado móvel? Muito bom, muito boa pergunta. E aqui eu vou conectar 2 pontos que estão acontecendo nesse momento. Nós temos a revisão do PGMC, né? Que está acontecendo nesse momento, e a gente espera que nessa revisão do PGMC, além da manutenção da questão da simetria regulatória da banda larga fixa, que seja inclusa a móvel, né? E que dê ferramentas para que os novos entrantes possam competir de forma justa. E aí a gente sempre conecta aqui o seguinte: uma empresa que está montando a sua rede, ela não vai montar a sua rede da noite para o dia e ter todas as suas áreas cobertas com rede. Então, isso vai ter um tempo para você maturar. E o que a gente gostaria é que durante esse tempo de maturação da rede tivessem regras, tivesse o comprometimento das ORPAs que foram feitos no ato de consolidação da Oi Móvel, no acordo que foi assinado com o CAD, que foi depois regulamentado pela Anatel. Então, o que a gente espera é que agora no PGMC tais ferramentas estejam inclusas no PGMC, né? E não que sejam exclusas. Então, a gente espera que agora, no quesito móvel, esteja incluso. E a gente tem um outro item também, se você me permite, que também está em voga nesse processo, que é o RGC, né? A gente está discutindo com a agência, a gente tomou uma decisão que
nós não iríamos Até discutir eu o deixo a RGC. aplicação do RGC para o ano que vem, né? Então, Exatamente. Houve essa postergação, mas ao invés da gente estar, nesse momento, discutindo com a agência se deve ou não deve atribuir, nós pegamos e fizemos um treinamento com 187 pessoas de 44 empresas associadas da ANEEL, para que eles entendessem o que precisa ser feito. Até porque muitas das questões que estão sendo colocadas agora no novo RGC são questões que os nossos associados até já cumpriam, porque é de mercado, você não tem como não cumprir, porque o mercado está aí. Hoje você vê 6, 7, 10 empresas no mesmo lugar. Então, se você não cumprir, se você não prestar um serviço de qualidade, se você não tiver um produto que o consumidor entenda que é justo para ele vai trocar. Como o nosso mercado é competitivo. O nosso mercado não tem só uma empresa ou duas empresas, o mercado tem várias empresas. Então, essa é a beleza da competição e certamente o nosso movimento do RGC, ele não é um movimento de retaliação ao que está sendo imposto pela agência. Ele é um movimento de pegar o que está sendo colocado e trazer para os nossos associados o que é de melhor prática e como que ele pode melhorar seu serviço, atendimento com o novo RGC. Mas vocês têm algum tipo de restrição ao RGC? Vocês gostariam que alguns pontos fossem revistos, como as grandes operadoras, por exemplo, têm esse pleito de revisão de alguns artigos específicos? Dos itens que forem postos aos pequenos prestadores, a gente não tem nenhuma restrição. A gente tem, obviamente, pontos de atenção natural, né? Porque toda vez que a gente fala de um novo regulamento, isso vai requerer investimentos em treinamento, investimento em sistema, investimentos em processo. Então, é óbvio que nesse momento as empresas precisam se adequar. Agora, quando a gente olha as grandes, o que está sendo imposto, tem algumas coisas ali que realmente para nós parece não fazer sentido. E não é porque não faz sentido, porque não é bom para o consumidor, porque de fato tem questões ali que não afetariam o consumidor ou não seriam percebidas pelo consumidor como um item que é essencial e que ao mesmo tempo está sendo imposto às operadoras e de fato aqui a gente pode dialogar junto, porque a gente entende que nesse momento há como a gente compor aí os interesses em comuns, porque no final do dia o que interessa é o consumidor e o consumidor vai sempre buscar qual é a empresa que melhor atende. Então, as regras não são dadas pela Anatel, as regras são dadas pelo mercado. O mercado é que vai escolher a melhor empresa que ele vai querer ter. E agora, para a gente fechar, a gente acabou de participar de um painel para discutir a questão de investimentos conjuntos ou de uma cooperação ou eventualmente de uma cobrança de uso pela infraestrutura de internet por parte das empresas Big Techs, das empresas de serviços digitais. É a agenda que as grandes operadoras, num determinado momento, nominaram de Fair Share, as Big Tech chamam de Network Fee, as empresas médias entendem que têm entendimentos diferentes com relação a esse problema. Qual que é a visão da Associação NEL? Bom, primeiro, Samuca, pela Associação NEL, a gente não formou ainda um consenso de qual caminho que a gente deve seguir. Mas um caminho que não parece muito lógico é um caminho de manter do jeito que está. Então a gente precisa, de fato, sentar com o setor e a gente entender qual é a melhor forma da gente poder ter uma equivalência do setor, né, envolvendo as telcos e as techs, independente se é big telco ou se é pequena telco, mas a gente precisa equilibrar isso daí. O formato disso ainda não existe uma regra clara, né? O que a gente pode aqui discutir, né, é que quando a gente fala do tráfego cursado na rede, ou seja, aquilo que exige infraestrutura, o que eu posso dizer é que mais de 85% do tráfego que hoje nasce num dispositivo móvel, ele não termina numa rede móvel, ele termina numa rede fixa. E nesse ponto de vista, quando a gente olha o Brasil, cujo qual a rede fixa, a maior parte está nos pequenos, essa discussão ela precisa ser tratada com muito cuidado. Porque o tráfego que está sendo terminado, ou seja, o investimento na infraestrutura, ele está nas redes fixas, que a maior parte da rede fixa hoje, né, está na mão dos pequenos prestadores. Apenas para te dar uma referência, talvez aqui importante, hoje, através dos associados da ANEEL, a gente conecta 14 milhões de clientes de banda larga fixa, tá? Que se olhar hoje nos quase 50 milhões de assinantes, a gente estaria falando aqui de um pouco menos de 30% do mercado aí está tá aí com os associados da ANEEL. Mas a gente tem mais de 500 mil quilômetros de fibra cursados através desses associados. Então, esses associados fizeram um investimento massivo em infraestrutura, né? E da mesma forma que a gente observa os preços, né? Se a gente olhar aqui 25 anos para trás, o preço da banda larga fixa de um 512, uma DSL 512, é praticamente o mesmo hoje para uma oferta de 600 mega. Então, o preço não avançou
mas o produto, a capacidade, o volume que você entrega para o cliente sim avançou. Então, o investimento aconteceu para você poder entregar um produto com mais capacidade, com mais banda, mas a receita ficou parada. Então, a gente precisa equilibrar esse cenário, a gente precisa dialogar. Eu acho que aqui tem um papel importante que a gente gostaria de contribuir não só com a questão das techs, mas também com as outras operadoras para que a gente possa chegar num denominador comum aqui. No nosso painel você trouxe um dado que eu achei super interessante e instigante, que é se a gente comparar todos os serviços essenciais hoje, que são definidos como essenciais, né? Serviço de saneamento e água, serviço de energia, serviço de combustível e serviço de telecomunicações, o único nesses talvez 15, 20 anos que não teve aumento significativo de preço foi o setor de telecomunicações. Todos os outros tiveram reajustes, tiveram aumentos. Agora, paradoxalmente, o setor de telecomunicações é o único que na reforma tributária não recebeu o cashback. Como é que está essa discussão na reforma tributária? Como é que vocês estão trabalhando essa agenda? E o que você acha que dá para ser corrigido nessa frente? Perfeito, Samuca. E novamente, né, o serviço de telecomunicações ele já foi, na PL 194, já foi definido como serviço essencial e foi reforçado pelo Supremo Tribunal Federal, que também coloca o setor de telecomunicações como serviço essencial. Aqui tem um ponto que é importante de talvez aqui de exclusão, que era uma questão também que deixava aqui o setor de telecomunicações um pouco nervoso, né? Que era a questão do imposto seletivo, que não se atribuiu ao setor de telecomunicações, até porque não deveria, é positivo, mas também obviamente não deveria, né? Porque o setor de telecomunicações não causa mal a ninguém. Não causa mal, pelo contrário, causa bem. Né? Então isso daqui de fato é uma vitória, mas agora nesse momento que a gente tem dialogado aqui com o Congresso, dialogado com o Ministério da Fazenda, até porque o impacto no todo, o impacto na alíquota média, ele é muito pequeno, quase irrisório, que seja incluído o setor de telecomunicações no cashback. Isso traz um efeito positivo, porque quando a gente fala de incluir o cashback no setor de telecomunicações, haja visto aqui que a gente estava discutindo ainda há pouco que há uma informalidade bastante razoável no setor de telecomunicações, ele vai ser atribuído àquela empresa que recolhe imposto. Então, empresas que hoje estão na informalidade, elas não vão poder recolher o cashback, elas não poderiam usar o cashback para o cliente. Então, talvez aqui o que o governo tem que pensar não é no fato de que ele vai perder um pouco disso para atribuir o telecomunicações no cashback, mas a receita do bolo vai aumentar, porque muitas empresas hoje que talvez não estejam recolhendo imposto, vai querer recolher para poder fazer uso do cashback. Para poder ter esse estímulo e o seu consumidor poder pagar menos. Exatamente. O serviço de telecomunicações. Schuch, obrigado pela conversa, obrigado pelo papo. Sempre bom saber como é que a ANEEL está se posicionando e essas pautas que estão evoluindo. Certamente tem muita coisa nova aí para a gente discutir daqui para frente. Agradeço mais uma vez sua presença aqui com a gente. Obrigado, Samuca. Obrigado a todos. Espero revê-lo em breve aí. Com certeza, tem muita coisa para a gente conversar. É isso, pessoal. Ficamos assim com mais um episódio do nosso Boletim Teletime. Encerramos por aqui. Em breve a gente volta com mais uma entrevista, mais uma personalidade para falar de um assunto importante e instigante do mercado de telecomunicações. Obrigado pela generosa audiência de vocês. Tchau, tchau.